Ainda falando do corpo, na página 205, quer dizer, página seguinte, quando começa o capítulo 4, a síntese do corpo próprio, diz o Merleau-Ponty que a percepção do espaço e a percepção da coisa, a espacialidade da coisa e seu ser de coisa, não constituem dois problemas distintos. A percepção de algo e a espacialidade, o ser espacial desse algo, não constitui um problema. Em outras palavras, o fenômeno revela a coisidade da coisa, né? O mundo ele se revela já com um sentido próprio, com um sentido autóctone, antes de qualquer formulação teórica, antes de qualquer teorização do próprio mundo. E essa impressão não é uma mera impressão, porque na continuidade, um pouquinho abaixo, diz o Merleau-Ponty, ainda página 205. A experiência revela sobre o espaço objetivo, no qual finalmente o corpo toma lugar, uma espacialidade primordial, da qual a primeira é apenas o invólucro e que se confunde com o próprio ser do corpo. É quase aquela posição idealista de que todo o universo se direciona a mim, mas não esse mim como um sujeito de conhecimento, esse mim como uma existência corpórea, motora, espacializada, que evidentemente ocupa espaço, que se move nesse espaço e que compreende esse mover-se, porque ela é autônoma, e essa maneira de ser é o próprio corpo. Ser corpo, nós ouvimos, é estar atado a um certo mundo. E nosso corpo não está primeiramente no espaço, ele é o espaço. Essas análises elas já se encontram no próprio Heidegger. Quando Heidegger diz ser aí, o ser aí, estabelece exatamente a distinção entre estar aí e estar dentro do mundo. O objeto está dentro do mundo, ele só pode estar aí em relação a um Dasein, né, a um ser aí, porque os ais, essa espacialização de mundo, não é feita pelos objetos, é feita pela ação desse Dasein consciente. Né? Depois, no caso do Heidegger, a consciência vai ser descrita lá por volta do parágrafo 60, 63, 64 do Ser e Tempo. Mas ainda assim, é a partir desse Dasein que no caso de Sartre já parte dessa consciência, já vai partir do cogito, com a condição expressa de deixá-lo, mas ainda assim partindo do cogito. O Merleau-Ponty compreende esse lugar, né, de sermos espaciais no mundo, o aí, como o próprio corpo. A corporeidade humana, né, o modo de ser humano no mundo, é já ser aí. E não ser aí como algo que é levado ao espaço, mas o corpo é o próprio espaço, eu leio ele, o corpo é o próprio espaço. Na página, passando uma folha, na página 207, para concluir esse tema, diz o Merleau-Ponty: cada um de nós se vê como que por um olho interior, que de alguns metros de distância nos observa da cabeça aos joelhos. Interessante essa imagem, eu estou aqui e estou... Sartre vê isso como aquele movimento da consciência sobre si mesma, que não pode jamais parar, porque tem um nada que a separa de si mesma. Então ela está sempre junto a si e está sempre sendo remetida em êxtase, por isso existência, existencialismo, sendo remetida a si mesma. Então ela é levada ao mundo, ao objeto e devolvida a si. O que ela deixa como rastro são os objetos e o próprio mundo. Então, no caso de Sartre, há uma relação originária entre consciência e mundo que revela objetos. No caso de Merleau-Ponty, esse sentido ele antecipa a própria revelação de objetos. Ele está dado já na relação, essa relação muito íntima, que é o corpo mundano, ou o corpo espacial, né? Como, não no sentido de ser do espaço, mas um corpo que espacializa. Ele é o próprio espaço, porque é a partir dessa existência corpóreo-motora que todas as determinações espaciais se estabelecem. O livro está mais longe de meu rosto, agora ele está mais perto. É a partir de mim que o mundo se organiza. O computador está à minha frente, a parede atrás, e assim, ou seja, o que eu sou já existe numa relação com todo esse entorno. E esse é o sentido autóctone do mundo, que depois poderá ser descrito e revelado e estabelecido em teorias, em descrições mais elaboradas, que é o que faz a ciência. Mas tudo que a ciência fizer terá como base originária essa existência, que é
corpóreo antes de ser reflexiva. A própria reflexão do corpo, e é disso que se trata, né, o tocar e ser tocado, ela ocorre num ambiente ainda mais originário que a própria reflexão no sentido mental, na constituição do imaginário. Conforme eu disse no outro momento, as teorias científicas nascem da experiência e não o contrário. E elas arrancam o seu sentido, depois de verdade, mais explicitado, dessa relação originária que houve entre aquilo que é o corpo e aquilo que é o entorno, ou seja, aquilo que se revela ao corpo, aquilo que é também corpóreo e motor no mundo, mas que é especializado por esse corpo que eu sou. Diremos então que percebemos nosso corpo por sua lei de construção, assim como conhecemos antecipadamente todas as perspectivas possíveis de um cubo a partir de sua estrutura geométrica. Mas, para não falar ainda dos objetos exteriores, o corpo próprio nos ensina um modo de unidade que não é a subsunção a uma lei. Enquanto está diante de mim e oferece suas variações sistemáticas à observação, o objeto exterior presta-se a um percurso mental de seus elementos e pode, pelo menos em uma primeira aproximação, ser definido como a lei de suas variações. Mas eu não estou diante de meu corpo, estou em meu corpo. Ou, antes, sou meu corpo. Isso é fundamental. Aquela possibilidade, né, proposição de que eu posso me tomar por objeto, e isso é um fato, né, a minha mão, né, é como se eu me tomasse como distinto de mim mesmo. Essa possibilidade de separação, ela só é posterior à experiência, que é originária, de ser corpo. Quando Merleau-Ponty diz eu estou em meu corpo, ele parte do mais distante, né? A impressão que eu tenho é que eu me vejo da cabeça até a altura dos joelhos de longe, como se eu tivesse um olhar sobre mim. Ele volta isso para estar no corpo, quer dizer, esse olhar é o próprio estar no corpo, e por fim ele afirma a unidade ontológica. Eu sou meu corpo. Portanto, nem suas variações, nem seu invariante podem ser expressamente postos. Não contemplamos apenas as relações entre os segmentos de nosso corpo e as correlações entre o corpo visual e o corpo tátil. Nós mesmos somos aquele que mantém em conjunto esses braços e essas pernas, aquele que ao mesmo tempo os vê e os toca. O corpo é, para retomar a expressão de Leibniz, a lei eficaz de suas mudanças. Se ainda se pode falar na percepção do corpo próprio de uma interpretação, seria preciso dizer que ele se interpreta a si mesmo. Ou seja, o corpo ele se interpreta a si mesmo e daí decorre a reflexão e não o contrário. O mais importante a esse respeito é considerar que nós somos essa relação a ser descrita. Ela não nos é estranha. Ela não exige, de novo, como acontece com Sartre, ele diz que basta abrir os olhos e interrogar com toda a ingenuidade o que é o homem, o que é o mundo e a relação que os une, porque cada uma das relações do homem com esse mundo revelará o que é o homem, o que é o mundo e a relação que os une. Merleau-Ponty nem precisa dar esse passo, porque o que une homem e mundo é o próprio corpo, e o homem não se separa de seu corpo. Ser corpo é existir já e sempre nesse movimento de significação o movimento no qual o próprio corpo interpreta-se a si mesmo. A compreensão que o corpo tem de si mesmo é o fundamento para a compreensão que depois será teórica, especulativa, sobre o próprio corpo e sobre o mundo. Então, nós temos aí a fundamentação ou o estabelecimento não apenas de uma outra compreensão do que seja homem, né? Ele deixa de ser aquela dualidade corpo-alma, às vezes até uma tríade, né? O corpo, alma e espírito, e passa a ser corporeidade, na qual você é incapaz de distinguir essas duas noções, uma vez que do corpo próprio, dessa compreensão de si mesmo, mundano, concreta, nasce os sentidos de mundo, revela-se os sentidos de mundo que serão depois teorizados, explicados, justificados, reformulados, etc. Mas ainda assim é da experiência que nasce toda a possibilidade de conhecimento. Essa inversão é fundamental porque por muito tempo o conhecimento se sobrepôs
a sensibilidade. Por exemplo, apenas para lembrar, Descartes coloca em dúvida os sentidos porque enganaram uma vez e não é inteligente fiar-se em quem já nos enganou uma vez. Então, essa submissão ela não acontece no ambiente fenomenológico, sobretudo da fenomenologia da percepção.